Criado em 1963 por Steve Ditko e Stan Lee, o Doutor Estranho está se popularizando cada vez mais por causa dos filmes da Marvel, mas quando falava o nome dele não me vinha à cabeça nenhum quadrinho relevante dele, nenhum grande quadrinho dele. Porque a gente tem sim super-heróis que tem quadrinhos marcantes que a gente fala, se você quer conhecer o personagem você tem que ler isso. A gente tem quadrinhos assim com Homem-Aranha, X-Men, Superman, o Batman, a gente tem uma pilha de quadrinhos obrigatórios para ler, mas o Doutor Estranho não me vinha nada à cabeça. Nunca tinha lido uma história realmente boa dele. Até eu ler Doutor Estranho, O Juramento. Esse quadrinho é um quadrinho de 2006, escrito pelo Brian Vaughan e desenhado pelo Marcos Martin, e eu não dava nada para esse quadrinho. Eu comprei ele muito mais por um impulso, falei, vamos ver o que ele oferece, e ele é maravilhoso, ele é espetacular. Eu acho que um filme de super-herói assim poderia aprender como fazer um roteiro bom sem ter que destruir uma cidade. Porque o que a gente tem de filme de super-herói destruindo a cidade hoje é brincadeira, é horrível. E a gente tem essa história que é simples e complexa, com o Doutor Estranho tendo seu pior inimigo numa indústria farmacêutica. Agora eu pergunto, como? A história começa com o Steven chegando carregado pelo Wong, o seu fiel escudeiro, totalmente ensanguentado, destruído na clínica da enfermeira noturna, que é uma mulher que, como os super-heróis não podem ir para hospitais normais, ela tem esse trabalho de cuidar dos super-heróis para que proteger o segredo deles e tal. Então a gente começa, enquanto ele está sendo operado, ele começa a nos contar toda a história dele. Para quem não conhece, o Steven ele era um cirurgião muito famoso e por causa dessa fama ele era um cara muito arrogante. Então ele tinha essa ideia de que ele era o melhor tal, até ele sofrer um acidente de carro que prejudicou a mão dele e ele nunca mais ia conseguir operar direito, né? Ele ia ter que se aposentar assim, de uma maneira da ideia de cirurgião. E ele ficou extremamente revoltado tal, e foi buscar conhecimento em outros lugares do mundo. Aí que ele aprendeu seus dons mágicos tal, tudo isso. Mas voltando assim para a história, ele estava na casa dele, lá no Santo Santório, e ele descobre que o parceiro dele, o Wong, ele tá com câncer. O Wong não contou isso pra ele e tal. E o Doutor Estranho ele fala, cara, eu tenho que te ajudar. Ele fala, cara, não tenho o que fazer. Eu tô usando medicamentos e tal, mas isso não resolve de nada, eu vou morrer em pouco tempo e não tem o que você possa fazer. Mas o Doutor Estranho fala, não, eu vou fazer alguma coisa, porque eu fiz o juramento de Hipócrates, que é o juramento que hoje todo médico, assim, quando cursa, faz. E ele jura que ele vai proteger e cuidar de todo paciente que foi lhe dado. E o Wong, sendo o melhor amigo dele, ele jura que ele vai curar o câncer do Wong. Ele procura, ele fala, eu sou um mago mais poderoso de quase todas as dimensões, então eu posso achar a cura para isso. E de fato ele consegue achar. Isso não é um spoiler, já aparece, se eu não me engano, na segunda história. Mas é uma minissérie, eu esqueci de comentar, uma minissérie dividida em 5 capítulos. E ele já encontra, assim, na segunda história, ele já encontra a cura para o câncer. Só que o que acontece? Enquanto ele estava estudando isso, ele é atacado, e é assim que ele chega nesse estado totalmente destruído, assim que a doutora estava operando, e roubam a fórmula mágica dele lá, que era a cura contra o câncer. E daí então a história gira em torno dele, o Wong e a enfermeira noturna, procurando essa fórmula, tentar encontrar a cura que foi roubada. E aí que entra a questão, que essa cura foi roubada por um assassino de aluguel contratado por uma indústria farmacêutica. E o que essa indústria farmacêutica queria? Eles queriam pegar essa fórmula e produzir em massa para poder vender, distribuir? Não. Eles queriam destruir essa fórmula para realmente poder se livrar disso, porque não é viável para uma indústria farmacêutica que lucram com doenças, que uma das maiores doenças que não tem cura
seja curada, eles iam perder muito dinheiro. E então eu acho que esse quadrinho tem esse dilema incrível, não só sendo uma história boa, mas coloca, tipo, quem é o verdadeiro vilão da história? Não é um ser galáctico, não é um super vilão, não é. Quem que é o verdadeiro super vilão do mundo? As indústrias, as grandes corporações que estão lucrando com a miséria dos outros. Essa é a mensagem que esse quadrinho quer passar. E eu acho que é por isso que ele é tão fabuloso, ele é incrível. Eu não posso contar mais, porque senão já seria um spoiler, mas tem reviravoltas incríveis nesse quadrinho, então vale a pena. Eu acho que ele é recente, saiu recentemente pela Marvel, pelo selo Marvel Essenciais. Doutor Estranho, O Juramento. Recomendo e vale muito a pena.